tensões entre China, Taiwan e Estados Unidos estão se intensificando cada vez mais. E não só com palavras dessa vez. Forças aéreas e navais chinesas estão sendo mobilizadas para as redondezas de Taiwan. Tudo indica que um conflito armado está prestes a eclodir. Será que estamos presenciando o início de uma terceira guerra mundial? Acredite ou não, isso é uma possibilidade. Por isso, no vídeo de hoje você vai entender o que está acontecendo entre China, Taiwan e Estados Unidos e o contexto histórico desse conflito. Sejam bem-vindos, esse é o Acredite ou Não, o seu canal de mistérios e curiosidades. Fica à vontade para explorar os vídeos do canal e, caso goste, te convido a se inscrever e ativar o sininho para não perder vídeos históricos como o de hoje. Afinal, podemos estar testemunhando o princípio de uma terceira guerra mundial. O conflito entre China e Taiwan é um conflito antigo, mas as implicações dele nos dias atuais são completamente diferentes, já que os Estados Unidos vêm demonstrando fraquezas que nunca havia demonstrado antes. Para contextualizar vocês, tudo começou em 1949, com o fim de uma longa guerra civil na China. Depois de conseguir mais poder e influência nas zonas rurais, os comunistas de Mao Tse-tung aos poucos foram virando a mesa contra os nacionalistas. Depois de várias grandes vitórias, a cada nova batalha centenas de milhares de soldados nacionalistas deserdavam para o lado comunista. E assim, em 1949, os comunistas conquistaram Pequim, Nanjing e Xangai, obrigando o governo nacionalista da China a fugir para a ilha de Taiwan. Como resultado, a China continental passou a ser a República Popular da China, a China comunista, enquanto na ilha de Taiwan, as forças nacionalistas fundaram a República da China, a China capitalista. Nessa época, a Guerra Fria estava rolando e Truman era o presidente dos Estados Unidos, ou seja, era o rosto da luta anticomunismo. Então, por motivos óbvios, a República da China na ilha de Taiwan era reconhecida como a verdadeira China pelos Estados Unidos, o que deixou a China continental extremamente irritada e acendeu uma centelha de guerra, gerando novamente diversos conflitos armados entre comunistas e nacionalistas em pequenas ilhas próximas à costa da China. Essa pequena guerra só foi parada graças à intervenção dos Estados Unidos, que disponibilizou apoio militar aéreo para as forças de Taiwan, sem falar, é claro, da autorização do Congresso americano para o uso de armas nucleares contra a China. Naquela época, os Estados Unidos era extremamente temido, afinal, tinha saído como o grande vitorioso da Segunda Guerra Mundial e dado uma demonstração prática do seu poder bélico e do potencial destrutivo das bombas atômicas lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Lembrando que o Japão também havia invadido e tomado conta da China durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o que os Estados Unidos fez com o Japão no fim da Segunda Guerra foi uma grande demonstração de força no Oriente. Por isso, a China nunca avançou de forma mais incisiva contra Taiwan, já que a ilha era protegida pelos Estados Unidos. Essas relações só foram começar a mudar nos anos 70, quando os Estados Unidos do presidente Nixon, assim como vários outros países do mundo, passaram a reconhecer a República Popular da China como a verdadeira China por interesses políticos e econômicos. Afinal, a China continental representava um grande parceiro geopolítico com ascensão econômica. Apesar disso, os Estados Unidos manteve a posição de defender a integridade física e política de Taiwan militarmente caso fosse necessário, o que é um pouco contraditório, mas na época era a melhor forma de sair ganhando dos dois lados. Só que qualquer interação direta entre representantes políticos dos Estados Unidos com o de Taiwan geram uma grande revolta na China. Afinal, Taiwan havia sido reconhecida como parte da única China, como parte da República Popular da China. Em 1995, por exemplo, a China disparou mísseis e conduziu exercícios militares nas águas de Taiwan. Foi uma forma de demonstrar uma reação à visita do primeiro presidente democraticamente eleito de Taiwan aos Estados Unidos naquele ano. E algo parecido acabou de acontecer, já que Nancy Pelosi, a representante da Câmara dos Estados Unidos, fez uma visita diplomática a Taiwan. Para vocês terem uma dimensão do que foi isso, nada parecido acontece desde 1997. Nenhum representante americano ousa fazer contato direto com Taiwan, ainda mais com a ascensão econômica e militar da China, que se tornou uma das maiores potências do mundo moderno. Tanto que, como resultado dessa visita, a mídia estatal chinesa chegou a anunciar a possibilidade do avião de Nancy ser abatido em pleno ar.
o que não aconteceu, já que seria uma clara declaração de guerra aos Estados Unidos. Então a China se viu em uma posição onde precisava dar uma demonstração de força. Assim, além de diversas sanções econômicas que a China impôs a Taiwan, vários exercícios militares e embarcações chinesas estão sendo conduzidas e posicionadas em uma demonstração até similar aos exercícios militares que a Rússia vinha fazendo próximo às fronteiras da Ucrânia, meses antes da invasão russa na Ucrânia de fato acontecer. É bom ressaltar também que a China já vinha crescendo o olho para cima de Taiwan desde que a Rússia fez o seu movimento. Não é de hoje que os países como Rússia e China lutam contra a hegemonia americana na economia e geopolítica mundial. Então, por mais que esses confrontos pareçam Rússia contra a Ucrânia, China contra Taiwan, eles são indiretamente confronto contra os Estados Unidos. E a essa altura, é inegável que os Estados Unidos vêm perdendo força. Crises econômicas, perda do primeiro lugar em avanços tecnológicos em determinadas áreas e, claro, perda de influência militar no planeta. A exemplo da retirada das tropas americanas do Afeganistão, aquilo foi uma clara demonstração de fraqueza, que fez a Rússia agir contra a Ucrânia, por exemplo. É bem lógico, se a América não dá conta de manter tropas no Afeganistão, quem dirá entrar em uma guerra em larga escala contra a Rússia para defender a Ucrânia? E no meio disso tudo, como os Estados Unidos defenderia Taiwan de uma invasão chinesa? É importante dizer que a China não reivindica só a ilha de Taiwan, mas sim todo o mar ao sul da China. Isso inclui o espaço aéreo também. Não à toa, a China chegou a construir ilhas flutuantes em diversos pontos estratégicos nessa imensa porção de mar, ainda mais considerando que Taiwan fica a mais ou menos 200 quilômetros da costa da China. O que significa que Taiwan não é tão facilmente acessável para receber suprimentos e armamentos como a Ucrânia, que fez fronteira com países que são membros da OTAN. Outro ponto importante é que a Coreia do Norte está disposta a oferecer tropas para ajudar a Rússia contra a Ucrânia, enquanto a China, nas reuniões da ONU, em nenhum momento repudiou as ações russas, como os outros países das Nações Unidas fizeram. Isso demonstra uma clara organização entre países mais ditatoriais, assumindo uma postura ofensiva em um mundo onde os Estados Unidos, aparentemente, não consegue mais ser a polícia das nações. O quão longe nações como Rússia, Coreia do Norte e China vão para realizar os seus interesses e diminuir ainda mais o poderio americano? Até onde os países do mundo e a própria América vão tolerar até precisarem combater de frente essa ofensiva? As coisas podem não tomar proporções maiores, já que a China, de certa forma, depende dos Estados Unidos. Uma crise nos Estados Unidos representa uma crise econômica no mundo inteiro, incluindo na China. Mas se essa guerra e conflitos de interesses tomarem proporções maiores, acredite ou não, teremos uma terceira guerra mundial. Caso queira continuar sendo informado sobre os próximos capítulos dessa crise, então não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Tudo o que você precisa saber sobre guerra, ciência e mistérios do mundo, você encontra aqui. Verifica também se você deixou aquele joinha caprichado para dar aquela moral pra gente. Valeu e até a próxima!